Bem-vindo a mais uma grande entrevista do Expansão. Depois de uma semana agitada em Luanda e em várias províncias do país, trazemos aqui uma conversa que não é diretamente sobre os eventos que marcaram a última semana, mas que indiretamente está relacionada. Trazemos o advogado Luís Lunga. Obrigado por estar connosco. Eu que agradeço. Eu que agradeço. A ideia da nossa conversa é falar um pouco sobre o registro de imóveis, o Ok, acesso à terra, ok, a maneira como estas questões se processam no país. certo, Sabemos que há algumas dificuldades, no entanto, na última semana tivemos alguns eventos no país, certo, sobretudo em Luanda, mas noutras províncias também, certo, que nos devem levar à reflexão. certo. Qual foi o seu sentimento e de que maneira é que olha para o que aconteceu na semana passada, nomeadamente no final do mês de julho, e que nos agitou a todos um pouco? Bom, Miguel, obrigado pela oportunidade que me concede. Antes de, enfim, como é da praxe, antes de responder diretamente à questão que me coloca, eu gostava de agradecer ao vosso jornal pela oportunidade que me concede de, enfim, trocar aqui convosco e dar, enfim, a devida publicidade sobre questões que me preocupam e muito, ok? E que gravitam em torno da propriedade. Quanto à questão que me coloca sobre o que aconteceu na última semana em Luanda e em algumas localidades do nosso amado e querido país, gravitam em torno daquilo que é também que é a propriedade. A propriedade, como deve saber, não se resume à proteção física, ok? Há outros elementos documentais também que contribuem para a proteção quer da propriedade, quer da posse, que são as duas formas como nas sociedades modernas se processa a distribuição da riqueza imobiliária. Assistimos a situações de alguma violência, mas que podem ter como raiz a situação social Certo, de boa parte da certo. população. Que ligação podemos fazer em relação à pobreza, aos elevados números de famílias na pobreza? Segundo as estatísticas, mais de 30% dos angolanos vivem numa situação muito difícil de Certo, pobreza extrema ou pobreza multidimensional, no certo. sentido que há vários fatores que concorrem para essa situação. Como é que podemos interligar estas questões depois com as questões do acesso à terra, do acesso à propriedade privada e também da proteção destes direitos? Miguel, estão intimamente ligadas. Estão intimamente ligadas. Se o Miguel reparar, mais de 50% das nossas residências não estão cadastradas, não estão oficializadas. Aquilo que nós reputamos e referimos como propriedade imobiliária, nós vimos-la sobretudo na perspectiva do lugar onde as pessoas estão sediadas, onde as famílias dormem, acordam, onde fazem a sua vida. Mas a propriedade, como nós sabemos, a residência, a casa, o imóvel, é muito mais do que isso. Portanto, a perspectiva não se pode resumir na questão do uso ou do usufruto. Nem apenas numa questão basicamente legal, porque há aqui outras dimensões também que concorrem para esse sentimento das pessoas, não é? O não registro da propriedade imobiliária em Angola, e há estudos feitos nesse sentido, é um fator por si só já de empobrecimento. Eu posso te assegurar que quanto menos hipóteses ao formalismo nas transações no mercado imobiliário, provoca não só um empobrecimento das famílias, mas também um empobrecimento por parte do Estado. E não temos que começar a ver as coisas também nessa perspectiva, por via do imposto predial. Cobrar impostos não é apenas um direito do Estado, é também uma obrigação do Estado. E muito daquilo que é, ou daquilo que são os novos assentamentos populacionais em Luanda, são feitos em zonas onde as casas não têm número, as ruas não têm nome, portanto, são bens que, do ponto de vista econômico, representam quase nada, ok? Quando a verdade, e a verdade é esta, é que as pessoas despenderam valores para construir esse imóvel. E muitas vezes era isso que eu estava também a querer dizer, também há uma relação sentimental, quer dizer, a nossa casa onde nós vivemos
não é só um bem transacionável, não é? Há outras dimensões da vida do ser humano que também acabam por se agregar à volta dessas questões. E então, alguma instabilidade familiar que se calhar nós vivemos de maneira geral, poderia ser, de certa forma, protegida com um acesso à terra ou acesso à posse de maneira mais efetiva, digamos assim. Ah, Concorda com estas perspectivas? concordo e vou mais longe, Miguel. Se nós nos lembrarmos, eu estou aqui a fazer referência aos, à minha infância, ao meu ensino de base, onde se aprendia que 75% da população angolana era camponesa. Ok, 75% da população angolana era camponesa e naquela altura Luanda devia ter qualquer coisa como 750 mil ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, 1 milhão de habitantes. A Luanda que eu me lembro da minha infância terminava, se a memória não me atraiçoa, por Riacho do Rocha Pinto. Para lá, ok, era mato. Hoje, toda aquela zona se encontra habitada. São os novos bairros, como Kika Gil, como Talatona, como Benfica, como Quifica, como Ramiro. Eu tenho dúvidas se aqueles imóveis destes novos bairros estão devidamente cadastrados nas administrações municipais, se estão registrados nas respectivas conservatórias do registro predial e se estão inscritos no, no, nos bairros fiscais das áreas em que esses imóveis estão localizados. Consequência, o próprio Estado deixa de arrecadar receitas, ok? E também há outra consequência também, que penso eu que pode também estar associada, embora não seja esse o único fator, também tem a ver com a gestão urbana, com a planificação urbana, com a maneira como a sociedade vai crescendo e de que forma é que os poderes públicos conseguem intervir nessas áreas e criar as infraestruturas, as condições de habitabilidade, onde as pessoas possam ter uma vida melhor, mais perspectivas de futuro, etc. Parece que há uma interligação, não é? Entre a informalidade na ocupação da terra e também na falta de infraestrutura, na falta de acompanhamento, de presença do Estado. Vou ser obrigado a recordar o nome parece que ela é socióloga ou era pedagoga, a doutora Francisca do Espírito Santo. Ok? Que foi, chegou a ser governadora em Foi Luanda. governadora de Luanda. Na altura, o seu vice, parece-me que era o senhor Bento Soito, tinham lançado um programa que visava o cadastramento de terrenos a sul de Luanda. Ok? Hoje, um dos maiores conflitos que há, quer nos tribunais, quer nos órgãos de instrução criminal, a DENIC, ou SIC, como queiram chamar, tem a ver com a gestão, o acesso à terra. Terrenos que são vendidos a duas, três pessoas, terrenos que os munícipes estão interessados em erguer as suas residências, vêm por uma panóplia de impedimentos, de ordem legal, sobretudo, conflitos com a fiscalização, documentos que as pessoas não conseguem, em que se pede documentos que as pessoas têm dificuldades depois Ou seja, excesso de burocracia. um processo burocrático que leva ao cansaço e ao descrédito das próprias instituições. Nós em Luanda temos o IPGUL, okay, que é o Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda. Falando sinceramente, quem de nós sofre ou sente ou vê o impacto dessa instituição? Quem de nós vê os trabalhos ou sabe qual é o fim social ou legal, ou, chamem como acharem melhor, da intervenção do IPGO? Minha maneira de ver é quase insignificante. Mas existe, ok? Esta questão, a questão que tem a ver com o plano ou o programa que a doutora Francisca do Espírito Santo havia gizado, ok? Que havia levantado. Eu lembro que naquela altura os topógrafos, os arquitetos que quase não têm mercado em Angola, eram muito solicitados. As administrações municipais estavam, enfim, repletas, cheias de munícipes sedentos em regularizar a posse que exerciam sobre os terrenos onde pretendiam erguer as suas residências. Chegaram, inclusive, a pagar, enfim, emolumentos para isso. A senhora foi exonerada
e a pessoa que a substituiu quase que não tocou no assunto e o assunto morreu por aí. Este é o outro problema que há no nosso país, que não há uma sequência, A instabilidade ao nível dos processos, não é? não há uma sequência. Parece-me que as coisas são feitas assim um bocadinho ao acaso, ou dependendo da pessoa. Há como que uma fulanização da atividade pública. Com, por que não se percebe? Se com a doutora Francisca do Espírito Santo havia este programa para a formalização da posse, o cadastramento dos lotes, ok, para a parte sul de Luanda, lotes esses que eram destinados à habitação, grosso modo. É uma necessidade premente. Por que o assunto parou? Por que não houve continuidade? E mais, por que os próprios munícipes, ok, que acreditaram no processo, que pagaram emolumentos, que contrataram especialistas da área, não vão às administrações pedir informações a esse respeito? Eu pessoalmente não queria aproveitar aqui o momento para falar de mim, mas tenho um lote em Benfica que até hoje tenho encontrado seríssimas dificuldades E há em, quanto em tempo é que anda legalizar. nesse processo? Já agora, só por curiosidade. Miguel, estou nisso. A primeira exposição que eu fiz, curiosamente, foi dirigida à doutora Francisca do Espírito Santo, isso em 2009. Até hoje não tenho o espaço ou o terreno devidamente legalizado, com direito de superfície, para que eu então pudesse depois pedir a licença de construção de obras, primeiro, ou me dirigir a um banco e pedir um financiamento, dando o meu espaço o meu terreno como garantia. Para que eu pudesse dar esse imóvel como garantia, esse espaço tinha que ter Tem que estar todo legalizado, não é? Nós sabemos que o setor financeiro, a banca, especificamente, não trabalha com terrenos e com imóveis que não estejam totalmente legalizados por uma questão de segurança, não é? o crédito é um risco. O crédito é um risco, seja ele bancário ou não bancário, o crédito é um risco. E ao falarmos aqui do que acontece no sul de Luanda, onde estão os novos assentamentos populacionais, há condomínios de gama onde os imóveis são comprados a pronto pagamento, sem recurso à banca. E por quê? Porque esses condomínios, os lotes que aí estão, não têm ou não detêm o direito de superfície, que é o primeiro passo, digamos assim, para a formalização da posse ou de qualquer direito que o município venha a querer construir no espaço ou no lote que lhe foi atribuído. E pronto, e fazendo essa leitura que nos está a trazer aqui, estamos aqui pronto, a fazer um levantamento dos problemas que existem. Sim. E as soluções? Qual seria a solução? É pegar, por exemplo, nesse exemplo que nos trouxe da ex-governadora Francisca Espírito Santo e, por exemplo, as instituições públicas, o governo, os governos provinciais, vamos supor, apenas uma sugestão, uma ideia de fazer um período transitório e anunciar, olha, ao longo dos próximos 3 anos, os emolumentos vão baixar para níveis acessíveis à maioria das famílias e durante este período vai haver um esforço da administração pública, nomeadamente das autoridades locais e dos governos provinciais, para se resolverem, pelo menos, os documentos das construções que já existem e que estão localizados em zonas com infraestrutura, com acesso à água e energia. E haver um esforço nesse sentido e a partir de uma certa altura, se dizer, olha, a partir daquilo vai começar uma segunda fase, que já é diferente e que já não temos aquele regime de exceção. São coisas deste género que faz sentido pensar, ou tem que ser uma abordagem ainda mais profunda Miguel, que intervenha a várias o dimensões? que eu te posso dizer é que não podemos continuar na situação em que nos encontramos. Há conflitos no Quicus, há uma instituição, parece-me que era o Gabdic ou coisa assim parecida, que era a entidade que naquela circunscrição tinha legitimidade para outorgar documentos ou títulos para legitimar a ocupação. Há lá, usando uma expressão hoje em voga, muitos casos de vandalização de terrenos, muitos.
Há situações parecidas em que fica e no Benfica também. Há questões parecidas nos Ramiros e temos de definitivamente encontrar uma solução, porque, repito, estamos a falar apenas de Luanda, mas essa situação é extensível a todo o país. Extensível a todo o país. As pessoas têm sérias dificuldades em ter acesso à terra e tudo começa pela terra, desde o pé de couve, ok, até um arranha-céu. Qualquer uma dessas coisas tem que estar por cima de Bem, um. então qual seria, realmente é difícil trazer, mas tem alguma sugestão, alguma ideia, uma vez, Diz, a- diz, disse-me que é apaixonado por esse tipo de, diz, de temas, de certeza que já, e até pela experiência diz, profissional, etc. diz a Constituição que a terra é propriedade originária do Estado, ok? Sendo a terra propriedade originária do Estado, é necessário que as entidades concedentes se esmerem no sentido de facilitar o acesso das populações, dos empresários, enfim, à terra. De outro modo, este ciclo de pobreza quase geneticamente transmissível em que nos encontramos, tenho dúvidas que venha a cessar. Há estudos, repito, já comprovados, noutras latitudes, em que se atribui ao informalismo no acesso à terra. Exato, porque no fundo é isso que estamos aqui a falar, não é? Da informalidade É, na é, gestão urbana, digamos é assim. que este informalismo é em si mesmo um processo de empobrecimento. Claro, e de exclusão, e etc, etc, etc. Este processo de informalização do acesso à terra é em si mesmo um processo também de empobrecimento, quer das famílias, quer do Estado. Eu nasci no Prenda, Também pode ser um bom exemplo para esta análise. e desde que me conheço como pessoa, que eu vejo aí o meu Catambor, no centro da cidade, casas sobrepostas umas sobre as outras, sem que um único governador da nossa amada cidade de Luanda se pronunciasse uma única vez que fosse sobre o destino a dar, por exemplo, ao Catambor. Nós estamos a comemorar 50 anos de independência. A Avenida Lisboa, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vi Fidel de Castro, onde eu vi, enfim, Nicolás Ceausescu, e vários, Kenneth Kaunda, e vários, Samora Machel, e vários presidentes. O Catambor continua aí intacto. E o Catanabó do outro lado tem o Xabá, mais abaixo, portanto entramos aqui Não num pode, não mundo. pode, não pode, não podemos, depois de 50 anos de independência, olhar para o Catambor e nos sentirmos satisfeitos. Mas qual seria a solução? Porque esses problemas não são exclusivos de Angola ou de Luanda. Há muitas cidades por esse mundo fora que tiveram também dificuldades e processos próprios para lidar com esse tipo de situações. Hoje em dia há muito, não sei se essa é a sua visão, mas há a ideia de que é preciso remover essas pessoas. Mas depois coloca-se, mas então as pessoas, por terem menos capacidade económica, não têm direito à cidade? Miguel, teremos que provavelmente colocar essa questão a um arquiteto ou a um especialista em direito do urbanismo. A verdade é que o Catambor, falando do Catambor, está entre a Maianga, o Alvalade e abaixo, Uma e zona abaixo, nobre e da cidade. abaixo da cidade de Luanda. Até a localização, aquela localização mais elevada, permite uma vista aberta sobre a cidade, etc, etc. O estado em que se encontra aquele pedaço, repito, é um empobrecimento não só para as famílias, mas para o próprio Estado, que se encontrasse uma solução para aquele nicho ou para aquele segmento populacional, provavelmente teria aí uma excelentíssima fonte de injeção de receitas para os cofres do Estado. Como está, também não pode continuar. Recentemente, e foi manchete do Expansão, eu penso que há cerca de 2 ou 3 semanas, o nosso jornal trouxe uma história, uma notícia de que o governo está a preparar uma ação específica, especial,
para resolver o registro e a posse de cerca de 400 mil imóveis, penso que é o número que está em cima da mesa, sobretudo os que foram herdados, entre aspas, do regime colonial e etc., que nós sabemos muito bem, já falámos noutras ocasiões sobre esse assunto, e para criar aqui um regime especial para que seja possível, então, regularizar estes 400 mil imóveis que são antigos e que até hoje não têm a sua posse totalmente regularizada e resolvida. São ativos, são imóveis que estão na posse do Estado, não é? E nem o próprio Estado conseguiu até hoje dar esse passo e regularizar todos os imóveis e terrenos que têm em sua posse. O doutor concorda com este tipo de processos? Precisamos de conhecer ainda melhor a proposta, porque, segundo o que nós publicamos, já passou no Conselho de Ministros, mas pronto, ainda está nos trâmites finais, ainda não foi publicado em Diário da República a lei, portanto ainda não conhecemos todos os pormenores. Qual é a sua visão, assim, à partida? Miguel, o que lhe posso dizer é que a Lei 3/76, Lei das Nacionalizações e dos Confiscos, dizia que todo aquele que se ausentasse de Angola por mais de 45 dias perdia, por força disso, os seus bens, que eram automaticamente transferidos para a esfera patrimonial do Estado. Portanto, esta lei era mais do que suficiente para, por via das nacionalizações e dos confiscos, penalizar aqueles que, enfim, é o que a lei dizia, sem qualquer razão justificável, se tivessem se ausentado do país. Primeiro. A seguir, houve uma lei, o que alguns chamavam de a lei do Mendes de Carvalho. Chamavam assim a lei do Mendes de Carvalho porque foi dos deputados da altura que mais se bateu pelo facto de as pessoas que se haviam ausentado de Angola em 75, 76, voltarem, dirigirem-se à Conservatória do Registro Predial e aos bairros fiscais. Houve um período que aconteceu muito isso, né? Sim, Houve aí um sim, 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 sim. movimento Sim, de retorno. eu pessoalmente vi ou lidei com 3 situações em que tive de assessorar pessoas que ex-inquilinas do Estado que estavam a ser vítimas de ações de reivindicação de propriedade quando elas já eram inquilinas do Estado. E eram inquilinas por via da Lei 3/76, Lei das Nacionalizações e dos Confiscos. Nacionalizado ou confiscado um determinado bem, ele tornava-se ipso facto propriedade do Estado. Portanto, era desnecessário falar-se em registro. Agora, a verdade, e isso nós não podemos colocar de lado, era de que faltava a efetivação do registro. Mas a efetivação do registro não é pela efetivação do registro que os imóveis se tornavam ou não propriedade do Estado. Eles já eram a partir do momento em que as pessoas, por mais de 45 dias, se tinham ausentado do país. Depois Portanto, há uma parte administrativa que segue esse que primeiro passo, deveria, mas já não tem nada a ver com a posse, que não é? não. Há um processo, houve uma vontade soberana do Estado angolano em punir quem se ausentasse por mais de 45 dias, Foi com a perda, legislado, foi foi legislado. legislado, dura lex, sed lex, era aplicação nua e crua da lei. Não foi isso que se fez. Abriu-se aqui espaço para discussão, uma questão que, na minha maneira de ver, nem sequer carecia de discussão. E os mais atentos, ao contrário do que a lei dizia, encontraram mecanismos para, em tribunal, reivindicar bens que já eram propriedade do Estado. Portanto, as instituições que cuidavam do arrendamento, as instituições que cuidavam de defender os interesses do Estado nos tribunais, provavelmente é que deveriam ser mais diligentes e se fossem muitos casos que nós vimos, e houve casos tristes. Há uma família no Prenda que vivia anos num determinado edifício e foi despejada. Inquilinos da habitação, com rendas pagas. Com rendas pagas. Há bem pouco tempo,
Exato, era isso que eu ia recordar. Ainda, quer dizer, esse tipo de casos parece ter diminuído de forma significativa nos últimos anos, mas ainda não terminaram totalmente, porque ainda o ano passado, se não me engano, na zona da Vila Alice, alguma Certo, coisa assim do foi aqui género, para os lados da, foi aqui para os lados da, aconteceu do um caso, Maculusso, exatamente, um caso deste na género. rua Frederico Velvicha, não, Frederico Velvicha, Frederico Velvicha, em que um grupo de 3 ou 4 pessoas foram despejadas por via de uma ação de reivindicação. Isto Pessoas em que eram, 2024, isto né? em 2024, pessoas que eram inquilinas da habitação, pessoas que pagaram rendas ao Estado. Como é que um facto que brotou em 1976, hoje, passados que são Quase 50 quase anos. 50 anos, ainda é motivo de discussão? Não podemos permitir essas coisas. Temos que dar um ponto final a essas situações. Mas Temos que dar também, um ponto final a também, essas situações. entretanto, também, depois da decisão da nacionalização, do confisco e da publicação da lei, pronto, de haver um instrumento legal que dá força a essa decisão, entretanto, houve algumas alterações na forma como essa posse foi gerida, porque, entretanto, outras pessoas instalaram-se nos imóveis e, entretanto, algumas, eventualmente, até já se tornaram proprietárias dessas frações. E estas questões, isto já para além da questão da nacionalização, não é? Já num segundo ou terceiro passo de legalizar as pessoas que estão lá hoje em dia e que provavelmente querem ter o seu documento, como disse no início, querem hipotecar as suas casas, querem aceder a crédito, querem fazer melhorias, querem vender eventualmente, porque também é legítimo. Então parece-me que esta decisão vem na tentativa de atualizar todo esse processo e conformar aquilo que está hoje, não é? Faz sentido esta ação e este pensamento da administração pública? Miguel, os negócios no mercado, os negócios que se debruçam sobre questões imobiliárias, é aquilo que nós aprendemos em direito, são negócios formais. Ok? Portanto, vender uma casa ou comprar uma casa não é um negócio informal em que, não, há um mecanismo próprio, é mediante escritura, ok? E para a proteção dos interesses do adquirente, do comprador, é recomendável que se proceda ao registro. Se há uma questão que deve merecer a atenção dos órgãos de comunicação, campanha de sensibilização, para que as pessoas percebam que não basta ter a posse do imóvel, é necessário que se processe o registro da propriedade, é necessário que se pague o imposto sobre a propriedade ou sobre o bem. A grande questão começa com o facto de imóveis construídos pelo próprio Estado. Estou-me a referir ao prédio dos cubanos, por exemplo. Por exemplo. Exato, exato. Também é um Por bom exemplo. exemplo. Por exemplo. É um bom exemplo. Em que não se cumpriram uma série de requisitos prévios, e que a posteriori, quando se chegou ao momento da venda, por intermédio daquilo que era a Comissão Nacional para a Venda do Património Habitacional do Estado, não se esqueçam que foi criada uma comissão para proceder à alienação dos bens que o Estado havia confiscado e que depois, por via da Lei 19/91, o Estado manifestou interesse em os alienar. A compra ou a venda desses processos terminava num documento que se chamava termo de quitação, cuja força jurídica ninguém se conhece. Os tribunais não reconheciam como que houve de facto a passagem da propriedade, porque não era uma escritura. Ora, se a passagem, se a transmissão não se processou, muito menos se pode processar o registro. Não se processando o registro, as pessoas que detêm esses imóveis não podem usar este património, que é património, E que é um como ativo colateral. também, que é um ativo Como no sentido de tem colateral. valor económico. Como colateral. É esta questão, segundo alguns estudiosos, que é comum em África. Não é um caso exclusivo de Angola, é comum em África, é comum nos ditos países do terceiro E que no mundo. fundo está a empobrecer as famílias, não é? Vai empobrecendo e tem vindo a empobrecer cada vez mais as famílias, empobrece o próprio Estado, marginaliza franjas da população, não tem acesso ao crédito por via disso, Tem efeitos negativos na gestão urbana das cidades, porque tem, cria enfim, bairros, a informalidade
é muito mais rápido do que a ação das instituições, da ação do Estado, não é? Portanto, as cidades estão a crescer em cima de bairros informais, que depois têm outras questões, para além da questão da posse e do título de propriedade, tem outras questões aí em cima, não é? Enfim, Miguel, é como havia dito no início da nossa conversa, nós não podemos ver, ou temos de deixar de ver os imóveis apenas como lugar onde se vive. Temos que ver os imóveis como património. E para que eles sejam vistos como património, é necessário que os imóveis estejam devidamente legalizados, passando pelo registro junto das competentes conservatórias do registro predial. Por exemplo, estas questões também podem levar também a outra questão, também parece que é interessante e importante, tem a ver com o papel das administrações locais neste processo, não é? Será que numa visão de autarquias, ou seja, com mais autonomia local e com mais capacidade para implementar políticas ao nível local, que poderia ter uma gestão diferente, mais próxima, mais atuante e mais efetiva também sobre estas questões? Eu estou a perguntar isto porque às vezes há pessoas que dizem não, os nossos instrumentos legais, a lei de terras, o acesso à terra, não são bons, são complicados. Levantam aqui questões de interpretação das instituições, de cada um que está envolvido, pode ter interpretações diferentes. E há outras pessoas que dizem não, independentemente da lei, as instituições depois é que têm a capacidade de implementar aquilo que foi definido e, portanto, há um problema que é mais institucional, que é da fragilidade das instituições. Será que um processo autárquico daria mais força ao poder local para intervir nestas questões de uma maneira mais afetiva, mais Eu assertiva? não subscrevo eu não subscrevo essa posição. Desde que haja vontade das pessoas, desde que haja compromisso, desde que haja comprometimento das pessoas, mesmo com a atual divisão administrativa em vigor, sem passarmos necessariamente por este poder autárquico de que muito se fala, era sim, há até o presente momento instrumentos para que essas situações Portanto, na sua opinião, os instrumentos estão lá, existem. existem, O que o falta que é não estão é a ser aplicados como deveriam ser. única e exclusivamente. Não faz sentido que na cidade de Luanda, e se o jornal Expansão quiser, pode ir confirmar, que haja lotes, que haja residências de top a sul de Luanda, para dar um exemplo, construídas já neste milénio, que até o presente momento não estejam registadas ou Há inscritas bocado falou no... dos É condomínios, eu inadmissível. tenho É ideia que os inadmissível. condomínios de Talatona, a maioria Falso. têm problemas Falso. com o registro. Sim, sim, sim. Desculpe. Concordo. A maioria, ou uma boa parte deles, têm problemas de registro. Porquê? Porque foram construídos sem que antes os promotores tivessem o tão procurado, o tão desejado direito de superfície. Que este é o exemplo, Miguel. O direito de superfície é uma figura prevista na nossa lei de terras. E a questão que se coloca é É a figura principal, porque parece-me, digamos assim, é o instrumento claro, principal de acesso à terra. é um dos, é um dos. Eu me pergunto porquê? Por que é que não se fala disso? Por que é que é difícil ter acesso ao direito de superfície? Que me deem uma explicação plausível. Por quê? Voltando à lei de terras e voltando a falar de Latona, podemos falar de outras zonas. Há aqui uma questão que inclusive já mereceu a opinião, já mereceu um artigo de opinião de um colega nosso aqui do escritório, que tem a ver com o conhecido princípio do aproveitamento útil e efetivo. Se nós hoje formos a Talatona, há talhões, há lotes de terreno morados há mais de 4, 5, 6, 7 E anos. a lei de terras tem um prazo que dá para, se não me engano, à volta de 3 anos, penso eu, São 3 anos seguidos que tem que ocupar de ou forma efetiva. 6 interpolados para que o munícipe, o beneficiário, enfim, ou o potencial superficiário, dê utilidade dos terrenos, ou do terreno que recebeu, ou do lote de terreno que recebeu da administração. A verdade é que estão aí.
Alguns há, é como estava a dizer, há Há décadas. décadas, inclusive, há imobiliárias com placar, vende este terreno. Meu Deus, onde é que está a fiscalização? A lei Os diz, terrenos não foram cedidos para que os beneficiários as vendessem. Não. inclusive a lei de terras diz que ao fim de 3 anos, não cumprindo o efeito para que foi Devia concedido, haver o direito de o até regresso, nulo, o até certo, nulo. certo. Devia haver o direito de regresso. Não me lembro nunca de ter visto uma situação dessa. Portanto, veja que não tem nada a ver com autarquias ou não autarquias. Isto O doutor considera que, mesmo fazendo a alteração de autarquias, se as não se pessoas, se as mudar, pessoas, exato, se se o não mudar as figurino, pessoas, o resultado vai ser o mesmo, não se é? o figurino for este, Vamos ter o nome da autarquia, mas o resultado. estaremos a trocar o 6 por meia dúzia e aí daria no mesmo. Daria no mesmo. Em relação à lei de terras, que o ano passado completou 20 anos, considera que as leis normalmente devem se ir adaptando ao contexto, não é? Às necessidades e às vontades das pessoas. Considera que está na altura de rever, segundo nós noticiámos e segundo foi dito publicamente por membros do governo e da equipa da Comissão da Coordenação Económica, que há alguma iniciativa para rever a lei de terras. Concorda com O essa. Miguel acredita que se nós revermos a lei de terras, todos os problemas fundiários que nós seriam resolvidos? Não sei. Como jornalista, Miguel, limito-me a Miguel, fazer questões. a questão não é por aí. Se por mera alteração de uma determinada lei se resolvessem os problemas, meu Deus, seria bom se assim fosse. Sentávamos, fazíamos as leis e o mundo ficava completamente uma maravilha. Mas não é por aí. É necessário que haja fiscalização de quem? Vossa, jornalistas. É necessário que haja pedagogia, é necessário que haja cidadania, ok? Para que quem estiver a gerir coisas públicas o faça dentro dos cânones da legalidade. O doutor, no outro dia, dizia-me ao telefone em conversa que não há cidadania sem tributação. Ou seja, há aqui uma relação que eu penso que no país ainda não, se calhar ainda não maturou, esse conceito não está maturado a nível geral, porque ainda há pessoas que têm dúvidas se vale a pena ou não pagar impostos, não é? E que acham que é pesado e que, sobretudo, não recebem depois da parte do Estado alguma contrapartida, o serviço básico, a escola, a saúde, etc. Mas também, por outro lado, temos que reconhecer que essa relação com o aumento dos impostos, com a tributação cada vez maior dos trabalhadores por conta de outrem, etc, etc. Há aqui um jogo também político, não é? Da sociedade a cada vez a ser mais tributada e também, naturalmente, a pressão junto das autoridades também está a aumentar, porque as pessoas estão a pagar mais impostos e, portanto, também, naturalmente, vão exigir mais serviços e mais alguma contrapartida. É esta a cidadania que o A, doutor a visualiza? representante, a representante do PNUD, a representante do PNUD, na última entrevista, numa das entrevistas que concedeu ao vosso jornal, dizia, entre aspas, nós não cobramos porque não pagamos impostos. É mais ou menos isso. Ou ou que não devíamos, se não pagamos, Se também não não paga... podemos cobrar. É óbvio. Portanto, se não pagamos, não podemos cobrar. Portanto, é urgente que se alargue. Fala-se tanto do alargamento da base tributária, mas esse alargamento da base tributária não tem que ser, pode ser na horizontal, tem que ser na horizontal, não necessariamente na vertical. De E penalizar sempre os que já sempre, por pagam, exemplo, né? que já pagam. Não é possível que haja tanto informalismo na venda, informalismo no imobiliário, informalismo aqui, informalismo acolá, informalismo. O informalismo é um underground, é um mercado underground que suga recursos que deveriam parar para os cofres do Estado. Há informalismo na denominação dos mercados, na sua localização, Em na vários sua setores, na gestão. construção civil, por exemplo, Há uma informalismo, grande informalidade há em informalismo. todos os setores, não é? Está a perceber? Portanto, há aí uma atividade económica que não está a ser acompanhada. Veja a questão dos mercados. As quitandeiras, os mercados, vocês sabem, pelo menos é o que se dizia, que houve aqui algum mercado, alguns em Luanda, que provocou algum desentendimento entre dois administradores que chamavam a si
chamavam para o seu Isso território, foi o do Kikol, penso não, eu. chamavam para o seu território um determinado mercado. Por quê? Porque são verdadeiras fontes de receitas e devem ser tratadas como tal. Ok? Portanto, se esta é mais um exemplo, é mais um E é um exemplo, bom exemplo. é mais um exemplo de uma fonte de receitas para quem? Para os cofres do Estado que se perde, que se perde. Mas também é interessante no exemplo dos mercados e na relação com a informalidade. Também notícia de expansão já do ano passado, ou de 2023, já não me recordo bem, mas que os trabalhadores, os diretores dos próprios mercados, nomeados pelos administradores, são informais. Não Sim, têm contrato com a administração pública, sim. recebem salários de forma Eu fiquei, irregular, digamos assim, eu porque fiquei, não está tudo registado. Portanto, é o próprio Estado que às vezes alimenta. eu fiquei boquiaberto a ouvir isso, mas, enfim, é mais um exemplo dos danos que esta forma, este, 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 que o informal aqui, o informal acolá, vai provocando sobre a vida de todos nós. Outra questão também que parece interessante, também que tem a ver indiretamente com estas questões, é a política habitacional do Estado, no Certo. sentido de que forma é que o Estado pode intervir num setor que é fundamental para o ser humano, não é? E sabendo das dificuldades que temos em Angola a esse nível, qual é que, por exemplo, o arquiteto Ilídio Daio, que deu também concedeu uma entrevista também, uma grande entrevista à Expansão, defendia que já vamos tarde, que já deveria haver um plano habitacional do Estado mais consistente. Nos últimos anos tivemos as centralidades, que podem ser vistas nessa perspectiva, mas talvez sejam direcionadas para, digamos, uma classe média, servidores públicos, trabalhadores, polícias. Há necessidade, talvez, de fazer, do Estado intervir para as pessoas com menos possibilidades. De que maneira, qual é a sua opinião sobre esta questão? De que maneira é que o Estado deveria olhar para esta questão? Quanto menos ou quanto menor for a intervenção do Estado, melhor. Eu gostaria que que esta questão fosse deixada aos privados. Ok? Nós temos o aviso 9, por exemplo, que é uma tentativa boa de estimular a autoconstrução. Seria, na minha humilde maneira de ver, um mecanismo para que as pessoas pudessem, a seu gosto, construir as suas próprias residências e que deixássemos de lado os chavões como 1 milhão de casas, era isso, Foi a promessa que nos fizeram. há uns anos, não é? Era assim que se falava, né? 1 milhão de casas, um Se não milhão me de engano, casas, foram construídas à volta de 200 mil, 1 milhão de 200 mil, casas. 200 mil fogos, se não me Pô, engano. a intenção foi boa, é louvável, o mais importante é resolver os problemas do povo, é verdade, isso é indiscutível, mas a resolução dos problemas do povo não tem de necessariamente passar pela intervenção do Estado. O que o Estado deve criar mecanismos para que os cidadãos, para que as empresas, para que os bancos intervenham, e mais pés intervenham para solucionar este e outros problemas. A imagem de que o Estado tem mãos para resolver todos os problemas tem de ser posta de lado. É verdade que nós temos ainda resquícios do modelo de sociedade que se pretendeu erguer, que se pretendeu construir em Angola, no início da concessão de Angola enquanto nação, em que o Estado era o principal agente econômico. Mas todos nós sabemos que todas as economias, e não são poucas, espalhadas pelo mundo fora, em que o Estado aparecia como o principal agente, fracassaram. 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 Portanto, desde a perestroika, desde a queda do Muro de Berlim, que se vem defendendo cada vez mais uma menor intervenção do Estado em alguns setores, devendo fixar-se naqueles setores que são Mas, por exemplo, clássicos. falando em Berlim, está bem que é um contexto diferente, e não estou aqui a querer comparar Angola com a Alemanha, mas no caso de Berlim, ainda por cima é um país federal, portanto, cada Estado Sim. tem capacidade para fazer os seus próprios programas, mas em Berlim 80% da habitação é pública. Ok. É interessante É, é, esse aspecto. é interessante. E porquê? Lá Mas são está. realidades diferentes, Cada, não é? cada caso,
cada caso é verdadeiramente, cada caso é verdadeiramente um caso. Eu não acredito que por si só o Estado tenha meios para intervir em todos os mercados e nomeadamente no imobiliário, como construtor. Nós tínhamos a Constrói, nós tínhamos a Emproi, lembram-se? O E que, a o que, o Constrói que, o ainda que, foi responsável por o Nova que, Vida, o penso eu, que, a o construção de que, Nova o Vida, que, penso o eu. que é feito? Nós temos a Edurb, ok? Mas, enfim, Exato, do Talatona, é assim, da zona do uma Talatona. série de empresas públicas, nós tínhamos até na área do Exército, empresas para a área das construções, ok? O que é feito delas? Desapareceram. Portanto, o doutor acha que, tendo em conta a nossa experiência, a nossa realidade, a forma como o país se foi estruturando, faz mais sentido olhar para a resolução da questão da habitação como uma iniciativa privada e como Desculpe um estar, movimento privado. desculpe estar aqui a dizer isso, mas eu vou usar aqui uma expressão inglesa muito, muito conhecida: the lesser, the better. Quanto menos, melhor. Quanto menos o Estado e as suas empresas se predispuserem a fazer isto, aquilo e aquilo outro, melhor. A única questão que se coloca aí, ou que pode-se colocar, é eventualmente, e as pessoas com menos capacidade também precisam de casa, mas que eventualmente não vão ter rendimento para comprar ou para arrendar uma casa segundo os preços do mercado. Como é que essa população deve Desde ser que, defendida? desde que se criem condições para que as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, possam ter acesso a um bem público, porque a terra é propriedade originária do Estado. Eu tenho a convicção de que o próprio mercado haveria de se regularizar, haveria de se regular, os empresários haveriam de construir os imóveis que a população estivesse a precisar. Tudo que nós temos visto nos últimos anos, mesmo nos momentos em que a nossa situação financeira enquanto Estado era melhor, era a construção de residências para um certo tipo de consumo. Mais uma vez, né, naquele modelo, as pessoas de baixa renda eram postas de lado. Portanto, se nós pudermos fazer loteamentos que também são feitos hoje de forma informal, curioso, loteamento de Claro. terra são feitos de forma informal, sem que as diferentes instituições com competência ou com interesse para essas questões interviessem. Se nós pudéssemos fazer isso, eu tenho a certeza que com documentos ou com diplomas, como aviso 9, muito facilmente se poderia não só alavancar o mercado da indústria de construção civil, como até o acesso à construção, à tão propalada casa própria, e por via disso, muitos dos problemas da nossa população que têm a ver com a habitação estariam resolvidos. Claro que o impacto social seria enorme, não é? Seria Não enorme. tenho a menor dúvida quanto a isso. Já entrando aqui no último capítulo da nossa conversa, também parece-me que é importante e que às vezes, quando se debate este tema, é colocado um pouco à margem, mas parece-me que deve estar no centro também. O facto do setor imobiliário em geral e a economia angolana em geral ser muito informal também leva depois a outras questões que devem ser olhadas com atenção. Nomeadamente, o facto de não haver um registro de imóveis, nem um registro centralizado do Estado, isso abre espaço ao branqueamento de capitais e à prática de crimes financeiros. Outros também, mas neste caso a perspectiva seria mais os crimes financeiros. E esse também parece ser um tema muito importante. Angola está na lista cinzenta do GAFI, entre várias razões. Uma delas também é pelo facto de não haver um registro centralizado de imóveis e de não se saber bem quem é quem e de como é que isso é gerido. Como é que olha para esta questão? Há necessidade realmente também de mudar os procedimentos em relação aos registros e à base de dados. E de forma urgente. Há necessidade e é urgente. Miguel, se te lembrares, foi tema há 1 ou 2 anos o facto de 3 torres na zona do Zango estarem a ser discutidos e ninguém se apresentava como proprietário delas. Na altura, o Gabinete de Recuperação de Ativos, chefiado
pela doutora Eduarda Rodrigues, estava, né, à procura de quem era o proprietário, certo? De 3 torres. Eu não me estou a referir a 3 residências. Estou a me referir a 3 torres que foram erguidas da zona sul de Luanda e ninguém sabia quem era o Parece que proprietário. não tem lógica, não é? Quer Parece que uma dizer, pessoa até duvida. há coisas que de facto, mas isso é mesmo verdade. Será que eu estou a perceber 3 torres? Será que me estou a contar bem, a Sim, passar bem a sim, sim, informação? sim. 3 torres que estavam a ser discutidas de quem eram os proprietários. Num país com o cadastramento de terras, com a inscrição predial, com o registro predial efetivo, era dirigirmos a uma determinada conservatória e sabia-se imediatamente quem. A PGR em 5 minutos, 10 Sabia, minutos teria os dados. extraía-se a certidão matricial deste ou daquele imóvel, sabia-se de quem era o proprietário. Portanto, não faz o menor sentido pedirmos às pessoas no banco a justificação para a transferência de 1.000 ou 2.000, 3.000 ou 4, 5, 6.000 dólares, o que for, quando do outro lado milhões de dólares estão a ser manuseados num outro modelo, mas que não deixa de ser riqueza, que é riqueza imobiliária, e tudo se passa assim, sem que os fiscais da legalidade se apercebam. Aliás, hoje em dia, tendo em conta que, por exemplo, a regulação do setor financeiro evoluiu bastante nos últimos anos, até por pressão internacional também, e outras questões, a recuperação de ativos, o Certo. combate à corrupção, etc. Mas sabemos que o imobiliário continua a ser um setor onde É. que é utilizado muitas vezes, francamente, capitais e etc. Continua a ser um dos sítios centrais. Uma excelente lavandaria, uma excelente lavandaria onde muito dinheiro sujo é lavado, ok? Constrói-se aqui e acolá um determinado número de imóveis, procede-se à sua venda e com os fundos arrecadados são depois Muitas vezes tudo na informalidade. sempre, infelizmente, infelizmente. E só para terminar, nós não falamos, e também na mesma linha, mas na perspectiva do meio rural, das terras, das chamadas terras comunitárias, também estão a ser muito cobiçadas, também com as mesmas características, não é? Muita informalidade, chegar aos sítios, falar com o SOBA e a partir daí já se mura, já se veda, já se fecham áreas, muitas vezes estamos a falar de áreas de 100, 200, 300 hectares, portanto, 300 campos de futebol, que às vezes assim num estalar de dedos passam para a mão de pessoas privadas, quando muitas vezes estão em terras comunitárias e, segundo a lei de terras, as terras comunitárias não podem ser concedidas. Miguel, deixa-me aproveitar aqui esta oportunidade para citar o nome do Padre Pio Akusanga, que em Benguela ou na Huila, não sei bem como É na Willa, é mais na Willa, mas na ok, zona sul, sim, digamos, em se geral. bate, se bate muito pela proteção das terras dos camponeses. Como Miguel sabe, a pastorícia é uma das atividades mais rentáveis no sul de Angola. E a transumância faz com que os criadores de gado vão se movimentando de terra em terra, de localidade em localidade, à procura de pastos frescos e muitas das vezes encontram sérias dificuldades porque os novos latifundiários aparecem, desrespeitam tudo e todos, criando sérias Às vezes dificuldades. vedam e fecham caminhos de passagem, etc, Enfim, etc, etc. enfim, tudo isso, O acesso à água, muitas vezes vedam o acesso à água, etc, etc. atos que deveriam merecer a reprovação. E que no fundo também acaba por ser um processo de exclusão do meio rural e das comunidades camponesas, e etc. E também de empobrecimento, não é? Porque sabemos que em termos económicos, e hoje em dia há um grande foco, a produção de alimentos e a agricultura é, digamos, um setor adormecido aí em Angola e essas famílias, essas pessoas, por várias razões, a própria comunidade poderia ter mais capacidade financeira e institucional para desenvolver, para se desenvolver, não é isso? É urgente,
é urgente o cadastramento das terras, é urgente o registro nas zonas urbanas e não só dos imóveis, enfim, todo o processo de acesso à terra, Miguel, carece de uma intervenção mais acertada, de modo a não continuarmos na senda do empobrecimento, não continuarmos na senda do empobrecimento, que é o que acontece quando as comunidades veem suas terras esbulhadas, que são, em muitos casos, a única principal fonte de receita desses povos, quando até levar o gado a pastar passa a ser um problema, porque A, B ou C quer se apropriar de terras que pertencem a uma determinada comunidade. Enfim, como vês, Miguel, a questão fundiária é central nas várias localidades do nosso país. E em várias dimensões até, não é? Muito bem, doutor. Eu agradeço a oportunidade. Este tema é um tema super interessante, super complexo no sentido da análise que envolve várias dinâmicas e volto a agradecer a disponibilidade e espero que numa próxima ocasião possamos voltar a debater estes temas. Agradecido, gostaria aqui em meu nome pessoal, enfim, louvar a atenção que o vosso jornal dedica a esses temas. Parece-me que se eu disser que mensalmente há sempre um tema que merece o vosso interesse, do qual vocês se predispõem a, enfim, a pôr ao conhecimento do grande público, porque muito do que acontece no mercado imobiliário, muito do que acontece no acesso, ou os constrangimentos que ocorrem no acesso à terra, repito, não tem nada a ver com a lei, mas tem sim a ver com as pessoas que num determinado momento se predispõem a criar dificuldades para vender favores. Estas pessoas têm de ser identificadas, têm de ser desmascaradas. A nossa população tem de ser esclarecida cada vez mais sobre a forma como se acede à terra, para que então se possa exigir a este ou aquele administrador que cumpra com a lei, que dê os títulos dentro de prazos razoáveis, porque não é admissível que um cidadão fique 16 anos para formalizar a posse que exerce sobre um determinado lote de terreno. É Claro, e às vezes inadmissível. a agravar a situação, parece-me que depois aparecem casos ao lado que às vezes num curto espaço conseguem resolver a situação e às vezes têm acesso a quantidades enormes de terra, não é? Há aí uma injustiça, digamos assim, ou uma falha na abordagem nas administrações públicas que acabam por causar problemas sérios às famílias, Os sobretudo. órgãos de informação devem dedicar muito do seu tempo na abordagem destas matérias. É inadmissível que um indivíduo, para formalizar a posse de um determinado lote de terras, para erguer a sua residência, para fazer daquele prédio rústico uma fonte de tributação, veja, para o próprio Estado, tenha de enfrentar as dificuldades que todos nós conhecemos e que ninguém fala. Isto é inadmissível, tem de se pôr um ponto final a essa situação. Não podemos continuar a ter instituições cuja existência não se traduz. Nós temos o IGCA, Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola, nós temos o IPGU, Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda. Temos que começar a saber dessas instituições o que é que de facto fazem, que impacto é que isso tem de ter na vida das pessoas. Isto é urgente. Nós não podemos continuar a ter instituições sobrepostas, como o Instituto Nacional da Habitação e o Fundo de Fomento Habitacional, quando ambas gerem
o mesmo segmento de bens, que são bens que bens imóveis, que eram ou que são propriedade do Estado. Para que duas instituições? Nós não podemos continuar com os conflitos de título que há na zona do Quipus, em que temos o Gabic, que concedia títulos, temos os esbulhos, não temos uma reação certa e enérgica por parte da nossa polícia para desestimular esse tipo de atos. Enfim, é uma série de problemas, que, infelizmente, vistas as coisas, vão desembocar num único segmento: o empobrecimento das populações e o empobrecimento do próprio Estado. Muito bem, doutor. Fica a mensagem que é importante. Nós vamos continuar a acompanhar esses temas e numa próxima ocasião voltaremos a conversar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Foi mais uma entrevista, foi mais uma grande entrevista do Expansão. Estamos juntos.